Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estava lembrando que há 7 meses atrás a quarentena começou e eu decidi gravar alguns vídeos e postar para ajudar algumas pessoas que eu estava vendo que estavam muito angustiadas com toda essa questão, né, essa pandemia, esse vírus aí que se espalhou. E o tempo foi passando, ninguém imaginava que ia demorar tanto tempo, né? E na verdade a gente ainda nem sabe quando termina. A gente acredita que já está aí no fim de tudo isso, né? Estamos crendo que está passando, mas a verdade é que às vezes na nossa vida algumas coisas vão é, se estendendo por muito mais tempo do que a gente imaginava, o que a gente gostaria, não é mesmo? Quantas situações que a gente pensa, não, isso aí rapidinho vai se resolver. E às vezes isso vai levando tempo e às vezes vai trazendo angústia no coração. A Bíblia fala que é a esperança que se adia, adoece o coração. Mas hoje eu quero te trazer uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento, de motivação para que você não desista, para que a gente não desista. Lá em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 9, diz assim: E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Muitas vezes a gente começa algo, a gente começa um projeto, muitas vezes a gente está enfrentando uma situação e a gente fala, não, eu vou vencer, eu vou conseguir, eu vou passar por tudo isso. Mas, como eu falei, às vezes porque vai se adiando e vai por muito mais tempo do que a gente imagina, vai prolongando. Muitas vezes a gente se sente cansado, desmotivado e a gente pensa em parar, em desistir, em abrir mão de tudo. Eu estava me lembrando de um vídeo que eu assisti há algum tempo atrás que me impactou muito. Era na África, aquelas crianças bem desnutridas, pequenininhas, magrinhas, e alguém ali estava filmando porque eles sabiam o que ia acontecer e eles estavam filmando minutos antes uma criança ali deitada no chão, tão quietinha, tão imóvel, tão desnutrida, tão assim, já entregando os pontos, parecia que ela já estava morta, porque ela nem se mexia. E uma outra criança ali perto, eu imagino que seja uma irmãzinha daquele menino que estava deitado no chão, e ela ia, mexia com ele, tentava animá-lo e nada. E aí chega então o pessoal trazendo suprimentos, alimentos, trazendo algumas coisas e a menininha corre ali, pega alguma coisa, um pacote, não dá para identificar muito se era um biscoito, um pão, não sei. E ela começa a comer, mas ela corre lá naquela criança deitadinha ali no chão e ela começa a dar uns pedacinhos daquele biscoito, pão ali para a criança. E quando ele percebe que chegou o alimento, que chegou o mantimento, ele já começa a reagir porque ele estava imóvel ali no chão. E aí, tipo assim, o pouquinho de pão, de biscoito que ele comeu ali não era suficiente. Mas quando ele entendeu assim, a ajuda chegou, veio o suprimento, ele tomou ânimo, ele recobrou ali a energia, as forças, já se levantou, sentou e começou a comer. E aí isso me fez pensar, aquela criança, ele já estava se entregando, porque a fome já estava deixando ele desesperado e ele tipo ia morrer de fome, provavelmente se aquela ajuda não chegasse. Mas o que acontece quando o alimento chegou, o alimento físico mesmo, o pão, o arroz, o feijão, chegou ali para aquela criança, ele entendeu assim, né? Ele logo pensou, chegou, eu vou conseguir, então eu consigo sobreviver, consigo mais um tempo pelo menos. E na nossa vida espiritual, gente, não é diferente. Se a gente não está se alimentando, e o alimento espiritual está aqui, na palavra de Deus, a Bíblia é o nosso alimento espiritual. Para a gente não desfalecer, para a gente não se cansar de fazer o bem, para a gente prosseguir nessa caminhada, a gente precisa estar se alimentando da palavra de Deus, porque senão a gente vai se cansando.
em meio a frustrações, em meio a tantas lutas, tantos desafios, às vezes a gente vai entregando os pontos e vai, não dou conta, é muito difícil, essa caminhada é muito dura, exige muito de mim, eu não vou dar conta. E muitos desistiram no meio do caminho. Isso é triste, mas é real. Mas esse versículo vem para nos dizer: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Quando a gente não para, quando a gente não desiste, quando a gente não se entrega e a gente olha para o alvo que é Cristo e a gente está se alimentando de Deus, da palavra de Deus, a gente renova as nossas forças diariamente para a gente permanecer firme na caminhada. Então hoje eu te encorajo, leia a Bíblia, se alimente da palavra de Deus, alimente o seu espírito, esteja fortalecido no Senhor. E no tempo certo, você, eu, todos que perseverarem, ceifaremos se não desfalecermos. Deus te abençoe com essa palavra. Tenha um bom dia.